Olá, senhoras e senhores. Você já se fez a seguinte pergunta? Qual é o futuro do trabalho? Do trabalhador? Quais são as competências necessárias para esse novo normal, para esse futuro? Você está atualizado e você está contextualizado mais importante, você está se preparando para esse futuro? Bom, a gente está iniciando mais uma edição aqui do programa Vamos Nessa e dessa vez nós vamos falar com a Meilin Canizares, uma profissional de RH, já teve na BRH. Eu até acessei aqui o site dela neste momento, porque eu não lembro o currículo dela completo para falar para vocês, mas ela é formada em psicologia pela USP, é profissional coach pela ICA, com certificação PCC pela ICF, ela vai contar o nível dessa certificação. E para quem acha que coaching é bagunça, não é bagunçado como alguns pensam. Existe certificação e profissionais muito sérios. Ela tem experiência generalista de mais de 15 anos em recursos humanos, com conhecimentos sólidos em macro processo de RH. Ela tem uma empresa de desenvolvimento humano. Ela fala inglês, ela fala espanhol, ela conta história. Hoje a gente vai fazer ela rir aqui, ela tem um sorriso fácil também. Sabe aquela pessoa, gente, que dá orgulho você falar que é amigo, que é parceiro, que tem do seu lado? Resumindo um pouco essa história, essa é a Meilin Canizares, parceira aqui da consultoria Ponto C. E para quem caiu de paraquedas aqui, o que está rolando é o programa Vamos Nessa. O que é? Todos os dias no final da tarde, essa semana eu estou fazendo às 17, mas normalmente eu faço às 18 horas. Eu trago um profissional, um parceiro, um amigo, para bater o papo sobre algum tema. Mas eu quero mostrar muito mais do que uma técnica ou uma entrega. Eu quero mostrar o profissional por trás dessa técnica. Então a gente começa fazendo 5 perguntas aqui. Eu vou começar entrevistando a Meilin. E se você que estiver nos assistindo quiser fazer alguma consideração, quiser perguntar alguma coisa sobre o futuro do nosso trabalho, você aproveita porque manja muito. Ela atende multinacionais, ela atende empresas no mundo todo através dessa certificação de coaching. Então ela tem muita entrega pra gente. Ela desenvolveu um programa recentemente chamado Liderança 4.0, que ela fala desse marco, dessa entrega, dessa nova liderança. Então, gente, aproveitem aqui e a partir de agora eu vou trazer esse papo aqui dentro do programa Vamos Nessa com Meilin Canizares. Meilin, tá me ouvindo aí? Já mandei a solicitação. Chegou. Tudo bom, Meilin? Tudo bem, e você, Fábio? Tudo em paz. Gostou como eu te apresentei? Adorei! Nossa, que beleza, hein? Sabe, eu fiquei imaginando, quando eu li o seu currículo aqui agora de pouco, sabe quando você lembra da infância, que você tem aqueles amigos da turma do fundão, que você tem até vergonha de levar em casa, e você tem aquelas turmas da frente que você quer apresentar para a mãe, você fala que você anda junto, que você tem orgulho? Você é uma pessoa dessas, viu, Meilin? Puxa vida, fico lisonjeada. Obrigada. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua participação, e eu tenho certeza que essa live vai chegar para muita gente aí e vai levar muito conteúdo. Meilin, antes da gente efetivamente começar, né, eu tenho aqui um protocolo dentro do programa que eu faço 5 perguntas para os meus convidados. E com você não vai Legal. ser diferente. Fala para mim, Meilin, para a gente aqui que está te acompanhando, o que é o sucesso para você? É interessante essa pergunta porque a resposta muda de acordo com a fase da vida também, né? Eu acredito, porque se eu respondesse há 10 anos atrás, acho que não seria a mesma resposta. Sim. Hoje, sucesso é ter o alinhamento da minha prática profissional com o meu propósito de vida, sentir que eu estou entregando valor para as pessoas para as quais eu trabalho. Eu trabalho com pessoas físicas, com pessoas jurídicas, e eu preciso sentir isso, que eu estou fazendo a diferença. Isso para mim é sucesso. Quando eu recebo esse tipo de feedback,
Ah, você fez a diferença na minha jornada de desenvolvimento. Eu trabalho com desenvolvimento, então eu vou fazer a diferença é aí, né? Sim, No sim. desenvolvimento das pessoas, ou no desenvolvimento da empresa. E isso para mim é sucesso. Lógico que tem um ingrediente também que eu considero importante, que é a autonomia financeira. Ah, Eu valorizo também. Então, assim, não é assim, eu quero sucesso, estou me sentindo bem, eu estou entregando o que precisa, mas eu não consigo pagar minhas contas. E daí eu acho que você entende bem isso, porque você é especialista na educação financeira. Então, para mim, também tem um componente importante de independência financeira na minha medida de sucesso. sim. Até porque, como bem sabemos, né, filosofia não enche barriga. Pois é. Então, Meilin, fala para mim, eu estou considerando aqui que, assim na minha vida foi assim também, que por muito tempo, por algum tempo, aliás, a gente segue, parece que a gente segue os padrões, que a gente segue o sonho de papai, de mamãe, que a gente vai tocando e chega um momento que a gente estoura essa bolha, que a gente sai para a vida e que a gente se sente no comando, que a gente se sente adulto, responsável. Foi assim com você? Você lembra de um momento nesse sentido da sua vida? Quando foi esse primeiro momento que você sentiu esse protagonismo na sua vida? então, para mim começou cedo. Porque a primeira recordação que eu tenho de ter assumido o protagonismo na minha vida foi aos 14 anos, que eu tomei uma decisão, né? E levei essa decisão, compartilhei com a minha mãe e ela me apoiou, mas ela estava meio reticente, porque eu tinha um sonho de estudar na USP. Olha, Desde criança, eu morava no Butantã. Então, olha, e eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Eu não era da turma da frente, mas eu era a pessoa que eles queriam sentar para colar do lado. Eu era muito boa aluna, né? Eu ficava no meio, Fábio, eu não ficava nem atrás nem na frente. E eu sempre tive vontade, né? Eu admirava a USP. Eu passeava, era aberta para sim, passeio, era o tipo parque que nós íamos quando eu era criança. sim. E aí eu tinha esse desejo de entrar na USP. Quando eu completei 14 anos, eu estava numa escola, né, no ensino fundamental, hoje é fundamental, que eu sabia que não ia garantir o meu ingresso numa USP, né? Eu não venho de família rica, minha mãe nunca pôde pagar educação, eu precisava de algo gratuito e ao mesmo tempo de qualidade. E eu fiquei sabendo que abririam 4 vagas para o primeiro ano do ensino médio na escola de aplicação da USP. Olha, E aí eu falei, mãe, eu quero prestar esse vestibulinho. E ela falou: olha, não se anima muito, porque a concorrência é muito grande, só tem 4 vagas. Eu olha, falei, mãe, mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Eu estudava, Fábio, eu era uma pessoa que eu estudava todos os dias, porque eu gostava de estudar, não estava só em véspera de prova. sim, Bom, eu sim. passei, né? Passei em segundo lugar Olha, no ensino médio. E isso não era uma escola preocupada em preparar para o vestibular, muito diferente disso, mas me deu um ensino de uma qualidade muito maior do que o que eu tinha antes. olha, E eu acredito que isso também tenha me aberto as portas depois. Lógico que o empenho pessoal, mas o nível, né, da escola que a gente estuda, a gente sabe que contribui. Então, essa sim. foi a primeira vez que eu senti uma vitória pessoal, Olha que né? bacana. Que bacana. Olha, tô ficando impressionado porque eu tô realmente conhecendo as pessoas nesse bate-papo mesmo. Várias histórias que eu não conhecia, né? Apesar de a gente já se conhecer há algum tempo, mas que às vezes a Nossa, gente não tem. bastante tempo, né? Mas a gente não para ficar falando da vida, né? Infelizmente, né? Ou felizmente, porque a gente tem ali um foco bem, bem na parceria, na entrega. Bom, as coisas são como elas são, né? Uhum.
E fala pra gente, qual foi um sucesso seu não financeiro? Então, o meu sucesso, assim, as minhas histórias de sucesso têm a ver com conquistas estudantis, né, que eu tive, e com conquistas no trabalho. Mas eu posso contar para você, Fábio, uma passagem da minha vida profissional que não representou um sucesso financeiro naquele momento. Foi uma decisão que eu tomei de mudança de empresa. Eu estava trabalhando em uma empresa, fui chamada para participar de um processo seletivo numa outra empresa, ambas eram multinacionais e ambas numa posição muito parecida. Olha, E assim, às vezes você fala, pô, eu vou trocar 6 por meia dúzia, né? Mas quando eu fui para as entrevistas, eu sentia, sabe assim, dentro de mim eu sentia, vai para esse lugar. E é sim, interessante, porque eu me sentia no lugar certo. É uma coisa intuitiva. sim. E eu acabei trocando 6 por meia dúzia. Eu troquei, arrisquei, porque toda Sim, mudança de emprego é um risco que você corre. Em geral, você quer sair para ganhar mais. Mas exatamente. naquele momento a empresa também não podia pagar mais. Mas eu senti um campo tão vasto de aprendizagem, de novas experiências, vi o chefe, né, que eu teria e me encantei com ele também, porque eu acho que a liderança ela tem um papel fundamental para o nosso bem-estar, né, no trabalho, para a nossa realização. Então foi essa mudança. E nessa empresa eu cresci muito depois. Foi nessa empresa que eu me tornei gerente, foi nessa empresa que eu tive meu primeiro cargo de diretora. Olha. Então, mas eu não poderia imaginar tudo isso. Eu só sentia que eu tinha que ir. E como eu quero, depois acho que isso tem muito a ver, né? A gente já pode depois, daqui a pouco trazer como gancho que acho que essa percepção de valores, essa percepção de cultura organizacional, de papel de liderança, tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o novo, que é o futuro do trabalho. Mas daqui a Uhum, pouco, a gente tem ainda tá a bom. próxima pergunta. Como é que a gente se conheceu, Meilin? Nossa, a gente se conheceu na BRH, num grupo de estudos, agora não me lembro o tema, porque eu participei de vários grupos, acho que vocês também, né? Você e o seu sócio. O Márcio foi no grupo de coaching. Foi no de coaching. Foi Ah, que no de coaching. legal. Que bom que você lembra. Porque eu perdi as contas. Mas foi logo num dos primeiros ciclos que eu participei, eu conheci vocês. Achei super interessante, né? Foi a primeira vez que eu ouvi do coaching financeiro. Gente, E deixa eu falar uns bastidores aqui. Ela fala que ela conheceu a gente, achou interessante, para não falar que achou a gente meio maluco. olha, fora da curva, não maluco, mas fora da curva foi um evento, que eu me lembro de um evento que eu vi você e o Márcio palestrando na Ciesp. Eu não me lembro o nome do evento, mas vocês falavam de programação neurolinguística. Foi bárbaro. Foi fora da curva aquele evento. É o Geração PNL Coaching Brasil. Que a gente fez a Nossa. edição São Paulo, a gente rodou o país inteiro, o país inteiro. Acho que fez 10 ou 12 eventos pelo país. Uhum. Muito bacana. Aquele evento para mim foi marcante. Foi diferente de tudo que eu estava acostumada. Eu acho que tem essa questão da PNL, né, de ser impactante de alguma forma, e eu achei super bacana o jeito que você palestrou, né? Sim. E é bom, para a gente encerrar esse primeiro bloco, qual que foi o nosso melhor momento na sua visão? Olha, o nosso melhor. Tem vários, né, Fábio? Porque a gente está Sim, numa parceria faz muito tempo, né? Já há anos, acho que uns talvez 5 anos. sim, E
e assim, muito frutífera, né? Eu aprendo bastante com você e com o Márcio, e também eu acho que a troca é recíproca. Sim, sim. Mas eu me lembro do projeto do e-book Liderança de Sucesso, que nós fizemos juntos, eu e você, muito corpo a corpo, Sim, sim. porque eu fiz o conteúdo escrito e depois você deu toda aquela roupagem, né, pro e-book, e foi muito prazeroso a gente trabalhar junto, né, somar as nossas competências. Veio material e foi um dos, na época ali, acho que foram um dos primeiros e-books que eu estava editando, que eu estava me, que às vezes eu me enfio em coisas, Meilin, e porque eu gosto, Uhum. com paixão. E foi muito prazeroso para mim também ter a honra de editar e contribuir com o design do seu trabalho. Aliás, um convite, tá? Esse e-book, Liderança de Sucesso, está disponível gratuitamente lá no site da M Canizares para você baixar. É bem didático, tá bem ilustradinho, né? Porque fui eu que fiz também, mas uma leitura muito agradável para você que está nessa pegada de liderança. E se você ainda não está líder, você pode se tornar um líder conhecendo ali os princípios deste e-book. Então, M Canizares com Z no final. Canizares é um Z ali no final. É Z e S no final, o pessoal não se confundir. Dá uma olhadinha lá que tem para baixar. Meilin, o futuro do trabalho. É, Você acredita que a gente já está que a gente já está nós já vivendo? estamos. Nós já estamos vivendo um processo de total transformação. Só que o que tem são estudos que fazem previsões de mudanças drásticas para os próximos 5 anos. Vamos lá, eu quero Então, saber. além de tudo que a gente já está mudando, né? Eu até convido o pessoal aí que está assistindo esse trabalho em empresa, já percebeu, os postos de trabalho atuais estão mudando em termos de atividades que fazem, de competências que são requeridas. Então, nós já estamos no meio do turbilhão. E a pergunta que não quer calar, que o pessoal sempre faz: o home office veio para ficar, as empresas vão adotar esse modelo? Qual que é a sua visão? Olha, o que a gente tem ouvido, né? Eu converso com muitas empresas, os meus clientes também executivos estão nas empresas, e eu tive acesso também a estudos que fizeram pesquisas a respeito disso. A tendência é que a maioria das empresas adote, pós-pandemia, um modelo híbrido de trabalho. Um Sim, modelo em que tenha uma parte da semana no escritório e uma parte em home office. Até chegaram a avaliar qual que seria a razão ideal entre home office e escritório. E chegaram à conclusão, nessa pesquisa que foi feita, que 1 a 2 dias seriam a razão ideal para a maioria das pessoas. Elas prefeririam ficar 1 a 2 dias em home office. sim. Até porque o home office ele gera no começo foi muito bom, todo mundo comemorou, mas depois gera uma certa estafa, né? A gente precisa ter alguns cuidados dentro do home office. Uhum. E assim, dependendo do seu estilo pessoal, também vai ser mais fácil ou mais difícil, dependendo da sua configuração familiar também. Imagina se agora nessa pandemia a coisa tá atípica, tá todo mundo, a família inteira dentro de casa. As pessoas que moram sozinhas ou que estão entre adultos têm uma facilidade maior de organizar a rotina do home office. Agora, aqueles pais, né, são profissionais, mas são pais, estão lidando com crianças em idade escolar, estão tendo um trabalho cruel, né, de acompanhamento das aulas online, toda a rotina doméstica. Então, é mais difícil, dependendo da configuração familiar. Exatamente. E quais as principais tendências que você vê para esse novo trabalho, né, para esse novo mercado? Olha, o que a gente sabe, Fábio, é que tem algumas posições que vão deixar de existir, elas serão substituídas
pela máquina, o que a gente chama de máquina, mas que pode ser automação, pode ser inteligência artificial. Então, tem uma perspectiva, né, segundo o Fórum Econômico Mundial, de que 50% dos postos existentes hoje sejam eliminados. Não, eliminados não, mas assim, eles vão sofrer uma... Oi? Uma reconfiguração nesse sentido? Uma reconfiguração total, né? Vão ser transformados, vão deixar de existir e outros postos serão criados. Então, vai ter uma mudança muito grande. 50% dos trabalhadores terão de mudar de posto de trabalho. Então, por exemplo, se eu estou numa área que corre risco, por exemplo, áreas que estão mapeadas como áreas sujeitas, né? Telemarketing. Porque o atendimento, né? Esse atendimento primeiro com o cliente vai ser feito por robôs no futuro. A gente ainda não está tão evoluído, é muito chato conversar com um robô quando a gente entra num site, mas quando isso tiver mais evoluído, essa inteligência tiver treinada para se comportar como um humano, aí vai ser difícil manter esse posto. Esse posto vai ser automatizado, né? E essas pessoas, elas vão ter que se recolocar, mas não vai se recolocar no mesmo posto de trabalho. É diferente, por exemplo, de um analista de recursos humanos, um analista financeiro, que o posto vai continuar existindo. Só que aí também tem outro desafio. Para aquelas funções que não estão ameaçadas de extinção, porque tem algumas que estão ameaçadas. Telemarketing, por exemplo, é uma... as questões de entregas, né, num futuro mais distante por conta do... esqueci o nome, aqueles... Automação, drones. Então, assim, não vai ser mais um humano, vai ser um drone. Então, assim, tem algumas atividades que a gente sabe que realmente vai diminuir muito o número de postos executados por humanos. E algumas vão ser eliminadas completamente. E tem um monte de atividades sendo criadas. Então, assim, não é que, meu Deus, não vai ter trabalho. Vai ter trabalho, mas a grande questão é, nós estaremos preparados? Essas pessoas que vão perder o trabalho atual, porque ele vai ser extinto ou vai ser bem modificado, elas estarão preparadas para uma reinserção? Essa é a grande preocupação que tem hoje. Eu acho tem dois pontos, né? Tem a geração que já está aí e vai precisar se reinventar, e tem uma geração chegando, Meilin, os jovens, com o que eles vão ter que se preocupar? Esses jovens os jovens, eles já vão pesquisando as profissões do futuro, porque não adianta começar numa profissão que está jurada de morte, vamos dizer, né? Então, assim, não dá. E assim, o que são as profissões emergentes? Profissões. E lógico que tem muito mais do que eu vou citar. Vou citar algumas que foram citadas nesse relatório do Fórum Econômico Mundial de outubro de 2020. Porque isso também a cada ano vai mudando. A velocidade da mudança é tamanha que de um ano para o outro, às vezes, a coisa fica obsoleta. Tá? Então, olha, eu vou até ler aqui a listinha. Postos de trabalho na economia verde, que é essa economia mais voltada para meio ambiente, sustentabilidade, bem-estar das pessoas, promoção de justiça social. Então, essa economia nova que está surgindo com muita força vai gerar novos postos de trabalho. Inteligência artificial vai gerar muitos postos de trabalho, a parte de computação, né, de desenvolvimento, engenharia de software está crescendo, faltam pessoas qualificadas, já temos um apagão de talentos na área de tecnologia da informação,
faz muito tempo, eu trabalhei numa empresa de tecnologia da informação de 2011 até 2015, 2011 a 2014. E naquela época nós já tínhamos o apagão de talentos. E isso vem só piorando. Faltam pessoas qualificadas para trabalho em tecnologia da informação. Porque aí a gente vê muito no noticiário, né, que aumenta o índice de desempregado, aumenta, a gente tem um cenário de pandemia, mas às vezes na mesma matéria ou na matéria seguinte vem lá a notícia. Estão abertas tantas mil vagas de trabalho que não são preenchidas. Estão abertas X mil vagas de trabalho que não são preenchidas. Isso, na sua visão, é uma falta de preparo ou de olhar? Sim, olhar no sentido assim, tem muita gente se preparando para coisa errada que não está mais no mercado, ou eles não estão se preparando? Eu acho que assim, é mais estrutural do que individual só, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar, isso é um problema mundial, né? Um problema que não somos nós apenas que vamos enfrentar, né? Esse gap, esse vão, né? É um fosso já quase, entre o que não é um vãozinho, né? Um vão gigante às vezes, entre o meu preparo e o que a posição está pedindo. Como a gente está tendo evolução muito forte nas posições, também tem uma outra estatística que tem uma previsão, usando, né, dados do LinkedIn e tal, que daqui até 2025, 40% do que é requerido nas posições que já existem vai estar totalmente alterado. Então, como é que a gente que está no mercado de trabalho se mantém atualizado? Então, tem uma questão que é mais estrutural, é do momento, tem a ver com essa mudança muito acelerada, os conhecimentos estão rapidamente se tornando obsoletos. E quando você traz um dado estatístico hoje, com a previsão de 2015, 40% das competências, das habilidades estão desatualizadas para quem está no mercado, imagina a velocidade de quem ainda vai escolher a profissão e de quem vai estar na faculdade. Por mais que você esteja ali numa faculdade de ponta, você já não tem como você sair com todas as competências. Essa estrutura aí que está o gap, que você quer dizer. Eu acho que tem vários problemas, né? Tem uma questão de contexto, essa mudança acelerada que todos nós estaremos, os jovens e os mais velhos, enfrentando a mesma dificuldade de obsolescência do conhecimento. Sim. O conhecimento técnico vai se tornar obsoleto muito mais rapidamente. Tem a questão dos cursos universitários, né? As formações de 4, 5 anos, com essa rapidez de mudança, elas não vão ser suficientes. Eu nem sei se tem previsões, Fábio, que dizem que esse modelo que a gente conhece de formação 4, 5 anos, ele vai ser extinto no futuro. Porque isso é impossível de acompanhar a velocidade das mudanças. Você está estudando uma coisa no 5º ano que foi aprovada, né, no MEC, na grade, para começar. Depois de 5 anos, a coisa já mudou. Então, vão ter muito mais assim, cursos de especialização mais rápidos, certificações. Tem uma tendência por aí dizendo que da universidade, como a gente conhece hoje, a gente não sabe se ela vai sobreviver nesse modelo. Sim, sim. Eu sentia isso, eu não vou falar a minha idade aqui, que eu não sou obrigado, tá? Mas na minha época... Olha, graças a Deus, porque senão eu ia falar a minha e aí todo mundo ia ficar chocado, tá, Fábio? A gente é tudo novinho com a pele boa, Meli. A gente engana e deixa... você é bem mais novo que eu, não. Que a gente é novinho. Mas na minha época, Meli, eu já percebia isso, porque eu comecei a fazer processamento de dados, parece que já era um jogo jogado na época. E de lá para cá, eu sinto que não houve uma movimentação. Então, esse delay, vamos usar a linguagem da informática, entre as universidades e o mercado de trabalho, ele está cada vez mais gigantesco.
E, e aí eu quero que você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o senso de responsabilidade e o protagonismo com relação a olhar para esse mercado fica muito mais na mão do profissional do que da instituição, do que do próprio contexto em si, ou eu estou errado? Eu acho que poderíamos trabalhar nas duas pontas. Assim, Aí, a minha aí, é crença o, é, aí é o mundo ideal. porque assim, é lógico que se a gente tem um mínimo de preocupação de sobrevivência, né? A gente deveria já estar correndo atrás do prejuízo por conta própria, né? Lógico. Então tem um movimento do indivíduo, como você falou, de assumir o protagonismo, de correr atrás para se qualificar. Agora, o que a gente também percebe é que tem uma camada da população menos privilegiada Ah, e com menos acesso às ferramentas básicas. Porque, por exemplo, se você tem acesso à internet, fica mais fácil você correr atrás da sua qualificação, porque hoje tem um exatamente. monte de curso gratuito, acessível, você faz no seu tempo, né? Você não precisa Exatamente. investir horrores de dinheiro. Então, você pode cuidar da sua qualificação. Agora, e aqueles que nem internet têm e que a pandemia revelou, né? Na Sim. escola pública, as pessoas não conseguem fazer o mínimo das aulas. Então, eu acho que também é necessário ter políticas públicas Sim. incentivando, né? Tem que ter suporte do governo, tem que ter suporte das empresas. Também as empresas têm que ter programas de requalificação profissional para preparar, elas sabem as transformações que vão ocorrer internamente na empresa. Como é que eu pego aquela população que hoje está lá, que eu sei que vai ou sair desse posto? Será que eu consigo um remanejamento, uma requalificação e um remanejamento da pessoa? Ou, ou não, né? Então a empresa, eu acho que a empresa, o governo e a gente, acho que os Sim. três, né? Cada qual com a sua responsabilidade, com as suas, com a sua função, porque o governo, sim, ele tem uma função, a gente paga imposto, a gente recolhe, a gente tem uma contrapartida, a gente tem a nossa participação e espera uma contrapartida. E eu acho que o próprio mercado ele pode se beneficiar disso com mais investimentos, né? Se eu tenho um profissional mais qualificado, se eu tenho um funcionário mais. A gente trabalha muito isso, né, Meire, nas empresas. Se eu tenho uma pessoa mais satisfeita, mais engajada, ela se torna mais criativa, mais produtiva, mais resultado, mais negócio. Então, é um ciclo de prosperidade, desde que ele seja entendido e implementado. E você vê que no futuro as empresas vão cumprir mais isso. Eu tenho percebido, né, que com a própria questão da pandemia houve essa sensibilização. Ó, estamos num condomínio, se todo mundo aqui não tomar vacina, se todo mundo aqui não assumir o seu papel, a coisa não vai andar, a economia não vai girar, a saúde não vai girar. E as empresas já estão ali mais dispostas a solucionar isso. Eu acho que é um movimento e uma tendência elas terem esse olhar. Uhum. E elas precisam, porque vai depender disso também a sobrevivência delas. Vamos supor que elas não tenham pessoas qualificadas e que o mercado não ofereça essas pessoas. Sim, E aí, o que você faz? Né? Então, se você também não começar a semear esse desenvolvimento que você vai precisar no futuro, você vai sobreviver como? Como empresa, né? A empresa está fadada, então, a não ter os profissionais que ela precisa. exatamente. Aliás, deixa eu fazer um convite aqui. A gente gravou um webinário de liderança recentemente, está disponível lá no YouTube da consultoria.c, que foi proferido, ministrado pela Mailing, falando dessas competências, falando do papel do líder. E eu acho que os líderes eles terão que. Porque a gente tem lá os líderes do topo, mas a gente tem muita liderança ali implícita no meio do organograma. E eu acho que Uhum. esse líder, ele é até mais representativo, porque ele tem que trazer quem está
Ele tem que atender quem está em cima e ele tem que trazer quem está embaixo junto com ele. Então, é uma conta sensível, né, entre ter que entregar resultado e motivar as pessoas. Então, e são possibilidades do futuro. Quanto mais a gente exercitar esse olhar de líder, e eu gostaria que você comentasse um pouco, um resumo, sabe, brevemente, essa importância do líder, que tem que puxar, que tem que atender, que tem que, sabe, fazer essa gestão. O líder, ele também está sendo convidado a tomar um papel de protagonista nesse processo todo de transformação digital. Como é que eu conduzo a minha equipe? E também tem uma outra questão, né, Fábio? A autoliderança que a gente precisa desenvolver, que esse inclusive, é uma competência do futuro. Sim. Autoliderança. Nós não podemos mais depender de ser liderados por alguém. Porque também tem uma outra previsão de que o modelo de trabalho que a gente conhece hoje, né, eu funcionário de uma empresa, vai reduzir. Esse modelo, ele vai ser enxugado. E muitas empresas estimam que elas vão contratar profissionais por demanda. Então, uma outra lógica, né? Vai ter um monte de gente que vai ser acionado de acordo com as suas habilidades por ocasiões específicas, por projetos. Sim, mas em mercados mais amadurecidos já acontece isso, que é o horista, a pessoa receber por hora, por demanda, por entrega. E isso vai se concretizar. E a gente já está aqui quase, Meili, mas tem uma das competências que me chama muita atenção e eu acho que vale a pena você comentar, que você tem uma propriedade, uma bagagem gigantesca aí. A gente até no webinário, no seminário Liderança 4.0, a gente destacou como comunicação uma das competências mais relevantes para o profissional, acho que não só para a liderança, mas para o profissional e para esse mercado de trabalho no futuro. Tem todo esse peso mesmo ou eu estou vendendo muito peixe aqui? Não, tem sim. Aliás, comunicação sempre foi, né, algo importante para o sucesso, independente do tempo em que nós estivermos falando. Mas tem algumas peculiaridades da comunicação nos dias de hoje que eu acho que é importante ressaltar. Por exemplo, em trabalhos à distância, os canais de comunicação, eles mudam e a eficácia da comunicação, ela pode ser comprometida. Se o líder ou se a equipe não desenvolver outras formas de comunicação. Uma questão, por exemplo, que é ressaltada quando, né, com essa vivência que nós estamos tendo de pandemia, home office, é a questão do distanciamento de algumas equipes, mas o distanciamento geográfico não necessariamente deveria significar distanciamento psicológico, né? O distanciamento, essa conexão, ela precisa ser mantida para a gente manter o senso de equipe. Sim, é um distanciamento físico, mas não de comprometimento, mas não de cooperação, que são palavras. Contato, né? O contato ele não vai ser cara a cara, assim, né? No físico, no presencial, mas ele tem outras ferramentas para você se manter em contato. Exatamente. Eu aqui dentro do programa eu tenho conectado com pessoas vou chamar das antigas com muito respeito aqui, porque a gente já está um bom tempo juntos. Mas eu tenho conhecido pessoas novas e a minha mente, ela se dá conta de que é uma amizade, é uma parceria, é como se eu tivesse vivido já presencialmente com as pessoas. E o se permitir a isso, né, Meili? Acessar e conhecer as ferramentas, eu acho que é relevante, que a gente não precisa se fechar, não precisa precisa experimentar cada vez mais. Meili, estamos aqui no nosso horário. Que gostoso falar contigo, viu? Eu sempre aprendo, sempre fico assim, fascinado com as sacadas. Fala o seu Instagram para o pessoal seguir você aqui, por favor. É Canizares Meilin. Certo. Para quem já está vendo...
Bom, se não achar, aí sinto muito, né? Deve estar aí o meu nome, não deve aparecer meu nome? Tá aqui. Canizares Mailing. Canizares Mailing, ok? Sigam ela. Vai lá na página também, no site dela, mcanizares.com.br. Tem muito conteúdo, tem lá na página da Ponto C tem esse seminário que ela falou de liderança, que é muito importante. Ela acabou de lançar, infelizmente, a gente vai ter que fazer outra live. Felizmente, deixa eu corrigir aqui, felizmente, nós depois vamos fazer outra live falando do Liderança 4.0, e tem muita coisa aí que a Mailing contribui no desenvolvimento humano, RH, liderança, então vale a pena dar uma visitada. Baixa o e-book lá no site dela. Aproveito para quem está me conhecendo agora também. Aqui no link da minha bio tem um pouco do meu trabalho. Eu tenho um grupo, tenho um site lá, consultoria.c. Eu tenho os grupos de WhatsApp que eu falo muito sobre educação financeira, sobre finanças, sobre projetos. E eu tenho que fazer 3 perguntas aqui para a Meire para acabar. Ai, meu Deus, tá. Meire, diga pra gente, o que você de hoje diria para você do passado? Vale a pena persistir. Porque às vezes eu estava fazendo e eu pensava assim, meu Deus, mas não estou vendo o resultado, né? O que está acontecendo? Eu já passei algumas fases assim. E agora olhando, porque eu persisti, né? Eu não desisti, eu tinha certeza que aquilo era o que eu queria e valeu a pena. Eu tive o resultado, eu tive o retorno. Demorou, às vezes, um pouco mais do que eu imaginava, mas vale a pena persistir. É só a maturidade ensina a gente que o nosso tempo não é o tempo do outro, né? E que legal. Ô, Meilin, e o que você do passado diria para você de hoje? Aquela menina que sonhou com a USP, aquela menina que estava se desenvolvendo, deslumbrada com o mundo de RH, o que ela diria para você de hoje, essa profissional madura? Eu não poderia imaginar tudo que você iria conquistar. Eu não tinha ideia, assim, da minha trajetória. Eu me orgulho bastante da minha trajetória, né? Foi com muito esforço, não foi fácil, né? Não é assim de graça que as coisas vêm, mas a menina lá de trás não tinha ideia de tudo que ia realizar. Para a gente encerrar aqui, já agradecendo mais uma vez o seu tempo, as suas contribuições, sua disponibilidade, porque o tempo hoje é um recurso extremamente valioso. Encerra para a gente desejando e trazendo um desejo seu para a humanidade. Olha, justiça social é o meu desejo, né? De que as pessoas tenham os mesmos acessos, que elas tenham as condições de início um pouco mais equilibradas, e que exista respeito à diversidade, que exista real inclusão, né, das diferenças no mundo, né, no mundo do futuro, né? Hoje a gente sabe que não é assim, mas esse é o meu desejo para o futuro. E que bom que a gente sabe que existe uma consciência, né, Meire? Já existe pelo menos um debate mínimo perto do que precisa acontecer, mas considero também um excelente desejo, uma excelente perspectiva para a nossa humanidade. Pessoal, beijo no coração de todo. Adorei, Fábio. Gratidão, viu? Gratidão. Sempre bom falar com você. Até a próxima.